Vou fazer a leitura da palavra em Gênesis 27, de 1, verso 1 ao 40. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e eu a abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e o trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai, respondeu ele. Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai. Jacó disse ao seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como entregou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E ele disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e o trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei. E abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você.
E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí Senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho, que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. E esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nos orienta enquanto a gente olha para a Tua palavra e ajuda-nos a submeter a Ti as nossas ambições de vida. Ajuda-nos a descansar o nosso coração em Ti, para que então possamos encontrar o Teu plano e a Tua vontade para a nossa vida. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesses próximos 2 domingos, a gente vai se debruçar sobre a história de um indivíduo chamado Jacó, que você conhece muito bem. Jacó, ele é o filho de Isaque, neto de Abraão. E de todos os heróis bíblicos, de todos os heróis que nós encontramos no livro de Gênesis, ele é o herói mais picaresco que tem. E talvez você deve estar pensando assim, o que significa picaresco? Se você um dia já estudou um pouquinho de literatura, você já deve ter ouvido falar daquilo que a gente chama de romance picaresco. E o que é o romance picaresco? O romance picaresco é aquele romance ou aquela história que apresenta um herói um tanto diferente, que não faz aquele padrão coxinha, certinho, não faz aquele padrão todo arrumadinho, não faz aquele padrão príncipe das novelas da Disney. E o que é o herói picaresco? O herói picaresco é aquele herói ou o personagem principal de uma determinada trama cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de dificuldades, cheio de coisas que você olha e você fala assim, olha, eu não quero ser que nem esse cara não. Eu não acho que esse cara tenha algo para me ensinar e para me mostrar. Esse cara aí é meio esquisitão. Esse é o herói picaresco. É aquele retratado na trama, de maneira muito real, apresentando suas virtudes, mas também não escondendo os seus vícios. E Jacó é assim. E penso eu que Jacó, de todos esses personagens que a gente já viu até agora, é aquele que a gente mais facilmente se identifica. Porque o texto de Gênesis, ele faz questão de não esconder esses traços de Jacó, esses detalhes da vida de Jacó e do caráter de Jacó, que tem tudo a ver com a gente. Jacó, ele é um pós-moderno vivendo na antiguidade, porque tudo que Jacó demonstra ali na sua vida, a gente encontra hoje. Tudo que Jacó é, a gente também é. Tudo que Jacó... Naquilo que Jacó falha, a gente também falha. Naquilo que a gente encontra quando lê as páginas da narrativa da vida de Jacó, a gente olha e fala assim, cara, isso daqui é muito interessante, porque esse Jacó é bem parecido comigo. Então hoje eu quero conversar com vocês e a princípio falar sobre esse Jacó, que é um Jacó ambicioso, que é um indivíduo que o seu próprio nome diz, aquele que persegue, aquele que corre atrás. E para você entender bem esse texto que a gente acabou de ler, a gente precisa voltar lá no capítulo 25, porque lá no capítulo 25 nós temos o relato do nascimento de Jacó.
E é interessante quando a gente olha para o texto do capítulo 25, ali a partir do versículo 21, nós encontramos uma história muito interessante, que é Isaac. Ele se casou com Rebeca, já tinha ficado para solteirão, né? Com 40 anos de idade, não tinha casado, 40 anos, conseguiu casar com Rebeca. Só que tinha um problema, Rebeca ela era estéril. Rebeca também, como sua sogra, Sara, mãe de Isaac, também era estéril. E aí o versículo 21 diz para nós que Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor respondeu à oração. Então Isaac se colocou diante de Deus e falou: Senhor, nos dá filhos. E aqui está muito interessante, porque está em jogo tudo aquilo que a gente já conversou, especialmente quando a gente falou de Gênesis capítulo 12, a questão da semente, a questão da descendência. Espera aí, Deus não tinha prometido que a partir de Abraão ia vir uma grande nação, ia vir um povo, ia vir uma turma aí enorme. Por que agora o Isaac casa com uma mulher estéril? E de novo, aqui o texto está gritando para nós, falando, esse povo, esse Israel, essa nação que veio a partir de Abraão, ela não somente é um ato da misericórdia e da graça de Deus e da soberania de Deus, tirando do ventre estéril de Sara, mas ele tira esse povo também do ventre estéril de Rebeca. E então, lá no ventre de Rebeca, tinham 2 meninos. Os meninos, versículo 22 diz assim, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Eu fico imaginando Rebeca grávida de gêmeos, e na época não existia ultrassom, tá? Na época não dava para saber se era uma gravidez gemelar ou não, e ela via aquela confusão acontecendo na barriga dela, ela falou, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um neném mexendo na barriga, foi a minha irmã, que estava grávida, da minha sobrinha, já falei bastante dela aqui, da Ana Beatriz. E eu lembro que um dia minha irmã estava com a gente lá em casa, e ela estava sentada no sofá, a gente estava assistindo televisão, aí de repente ela falou assim, para tudo. A gente parou, né? Aí ela levantou a camisa assim, mostrou o barrigão de grávida. E, gente, é impressionante como mexe. Eu não tinha noção, literalmente distorce a coisa. E eu olhava para aquilo e falava, gente, tem um alien aí dentro. Vai sair um... Aquilo me chocou, aquela cena me chocou. Eu olhei para minha irmã e falei, Ana Paula, é assim mesmo? Ela falou, é assim mesmo, nem mexe. Eu fico imaginando a Rebeca, que estava tendo 2 lá, brigando já dentro do ventre. E aí eles foram consultar o Senhor, para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo nesse ventre? E aí o versículo 23 diz assim para nós, 2 nações estão no seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá o mais novo. Foi isso que Deus mandou dizer para Isaac e para Rebeca. Eles sabiam já desde o ventre que o mais novo seria senhor do mais velho. Que o mais velho, na verdade, estaria debaixo da autoridade do mais novo. E isso daqui a gente vai voltar daqui a pouquinho. Só que o texto continua e ele nos diz, resumindo aqui a história, que então os meninos nasceram. Chegou o dia de dar à luz esses meninos. E o interessante é que saiu, o versículo 25 fala para nós que saiu o primeiro, que era ruivo. Todo ruivinho. E todo peludinho. O Chewbacca. Brincadeira, tá? Não era o Chewbacca. Mas ele era ruivinho e todo peludinho, neném peludo. Isso deve ser um tanto esquisito, você vê um neném peludo. Eu já perguntei, minha esposa é médica, vocês sabem, eu já falei, amor, tem condição de sair, às vezes, um neném peludão, assim? Ela falou, tem. Às vezes cai, né? Cai depois, em seguida, mas às vezes acontece de ter um neném peludo. E é exatamente pelo fato desse menino ser ruivo e peludo, ele recebe o nome Esaú. E Esaú quer dizer ruivo ou peludo. E logo em seguida, o texto nos diz que depois saiu seu irmão,
E olha que interessante, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Eu queria que você imaginasse essa cena, porque essa cena é muito importante para a gente. Jacó é aquele que sai já agarrando, e ele pega no calcanhar do seu irmão, do tipo assim, olha, não vai, hein? Eu estou aqui, eu estou correndo atrás. E por causa disso, o seu nome então foi dado, e ele então recebeu o nome de Jacó. E esses meninos cresceram. E o Esaú era o macho man. Guerreiro, caçador, habilidoso com armas. Vivia nos campos, caçando. Por isso que o pai dele amava, especialmente porque o versículo 28, ele nos diz que Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças. Eu consigo me identificar com isso, assim, um Isaac que gosta de comer. Isaac prefere Esaú porque Esaú ele traz para ele caça, e caça saborosa. Acho que eu entendi porque meus pais me deram o nome de Isaac. E o irmão, o outro, Jacó, é o menino da casa, o menino do apartamento, é ele. Ficava em casa, lisinho, criado no leitinho. Talvez até fisicamente menor. E Rebeca preferiu Jacó exatamente por isso, porque nos parece que Jacó era uma companhia constante para Rebeca. E eu quero que você tenha essa cena na sua mente. Isto é a razão da tensão que nós lemos no capítulo 27. Nós temos um pai que ama o seu filho habilidoso, o seu filho guerreiro. É interessante as expressões hebraicas que aparecem aqui, elas trazem a ideia de alguém com extrema habilidade e cheio de recursos. Esaú, preferido do pai. Jacó, o garoto de casa, o menino que passa o dia inteiro jogando videogame. Não sai, a rua é Marte para ele, né? Hoje em dia, nessa época, nessa vida que a gente vive, é muito engraçado você encontrar, às vezes, esses meninos de apartamento. Eu não quero ser preconceituoso, é porque eu tive uma infância muito livre, morando lá no norte do país, quando eu era criança. Então, quando eu olho esses meninos de apartamento, que no máximo vai descer ali no condomínio, ali para ficar ali nas redondezas da propriedade do condomínio, eu falo, essa garotada não sabe o que é ser feliz. É o Jacó, menino que ficava na tenda com a mãe. E isso gera tensão. Isso gera tensão, porque o tempo passou, e o tempo tendo passado, um dia o Esaú saiu para caçar. E tendo ele saído para caçar, ele voltou, e o texto nos diz, versículo 29, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Aparentemente não tinha conseguido caçar nada. Um dia que não deu certo no campo. E ele pediu para o seu irmão, dê-me um pouco desse ensopado. Me dá um pouco desse ensopado aí, vermelho. E aí o Jacó começa a revelar um traço do seu caráter. Esse sabe barganhar. Esse sempre quer tirar vantagem. Ele vira e fala, te dou? Claro que eu te dou, fácil. Desde que você abra mão do seu direito da primogenitura. Disse Esaú, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Lógico, né? Se eu morrer aqui, não adianta nada ser primogênito, não ser, eu vou morrer. E trocou então Esaú, fez um juramento vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Por que eu estou falando isso tudo para você? Porque enquanto você tem um indivíduo que despreza a sua primogenitura por causa
de uma situação que ele não consegue controlar e se vê no estado de vulnerabilidade e despreza o seu status de primogenitura, você tem já o Jacózinho mostrando a que veio. Esse não é bobo, não. Esse quer tirar vantagem. Esse daí sabe o negócio. Tem um comentarista que ele comenta, um indivíduo chamado Derek Kidner, e ele comenta esse texto, inclusive ele fala até do traço dos judeus de saber negociar. Está aqui, ó, começou aqui, está aqui, Jacó. Sabe, judeu bom negociador? Está aqui. Sabe tirar o dele. Sabe levar vantagem. E, queridos, estamos vivendo a época do que diz assim, você nunca pode sair por baixo. Você não pode estar por baixo, porque se você estiver por baixo, tem alguma coisa errada. Até no evangelho, até no evangelicalismo a gente fala isso. Se você estiver por baixo, você está em pecado. Se você estiver por baixo, está te faltando fé, porque Deus te quer como cabeça e não como cauda. Conhece essa história? Isso é um traço satânico. O primeiro que não quis ficar por baixo foi Satanás e falou, subirei ao alto monte e serei semelhante ao Altíssimo, não quero ficar por baixo. Eu tenho que tirar o meu. Tenho que tirar a minha vantagem. Eu vou sair por cima nesse negócio. Estamos vivendo a era do dê a volta por cima, seja protagonista da sua própria história, não importa o que aconteça, vença. Jacó parece que vive no século 21, em 2017. Estou cansado de encontrar crente hoje em dia assim, que parece que é uma ofensa ser o segundo. Parece que lhe é uma ofensa, talvez, não entregar o produto ou receber aquilo que ele gostaria. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, isso nós chamamos de, enquanto o mundo corporativo chama isso de assertividade, a palavra de Deus chama isso de ganância, usurpação. Agora, eu não estou dizendo que você não deve ter alvos elevados e ambições. Existem ambições positivas e valiosas e interessantes. São aquelas ambições que, de maneira geral, elas precisam redundar em avanço do reino e em glória para o nome de Deus. Essas são as ambições que precisam ser aquelas que são perseguidas por nós. Agora a gente chega lá no capítulo 27 e a gente encontra esse Jacó. E esse Jacó, ele é esse indivíduo que persegue, ele corre atrás dos calcanhares, ele está sempre atrás de alguma coisa, sempre tem uma sede, sempre tem uma volúpia, sempre tem alguma coisa que o dirige, sempre tem uma meta para bater, tem um contrato para fechar, e vive em função disso. Não deixa passar nenhuma oportunidade, porque se deixar passar a oportunidade, ele vai sair por baixo. Já ouviu falar desses movimentos aí que está bem na moda hoje em dia, das empresas de marketing piramidal, que os indivíduos eles falam, não deixa passar a oportunidade, não deixa, quicou do teu lado, pega. Pois é, quicou uma situação na frente de Jacó. Qual é que é, Jacó? A mãe dele procurou ele e falou, Jacó, acabei de ouvir uma coisa que você não pode perder. Você não pode deixar passar. É agora a hora que você vai dar a grande sorte. Que foi, mãe? Esaú saiu porque o seu pai mandou ele sair para caçar, porque quando ele voltar, ele vai abençoar o Esaú. Vamos fazer alguma coisa. Agora, Jacó tem escola. Porque lembra que Isaac sabia que era Jacó quem deveria ser o herdeiro, quem deveria ser o abençoado? E interessante que os versículos de 1 a 4 aqui desse texto do capítulo 27 nos dizem que Isaac procura o Esaú e a razão que ele dá para abençoar Esaú, sabe qual que é? Me dá uma comida gostosa.
Nós temos Isaac trocando o plano e a vontade de Deus por uma comida gostosa, por um prazer imediato. Sabe como que a gente chama isso? Hedonismo. Quando eu boto de lado a vontade de Deus, quando eu boto de lado aquilo... De novo, Isaac sabia que o herdeiro e a semente ia caminhar por meio de Jacó. E ele fala: Esaú, me traz uma refeição extremamente gostosa, e então eu vou te abençoar antes de morrer. Já que eu vou morrer, eu quero ter prazer. A vida é curta. Essa é a filosofia de Isaac. Não interessa o que Deus falou. Deus lá já passou tanto tempo. Os meninos já têm que, nessa altura do campeonato, já tem quase 40 anos de idade, esses meninos. Já passou tempo daquele negócio que o profeta falou anos atrás. Você anda trocando a vontade de Deus por minutos de prazer? Vivemos a era dos prazeres imediatos. Eu costumo dizer que nós vivemos não somente uma era de hedonismo, mas eu costumo dizer que nós vivemos a era do fast food do prazer. E o que é o fast food do prazer? É aquele prazer imediato, repentino, onde eu não tenho nenhum tipo de relacionamento, eu não tenho nenhum tipo de afeição, eu simplesmente vou consumir o prazer. E eu não estou falando somente de coisas de ordem sexual. Eu tenho diante de mim uma plateia extremamente jovem, e eu sei que vocês estão pulsando. E talvez essa seja a área que mais pega na vida de um jovem hoje. Mas não é só sexo que pega para a gente. Todo e qualquer prazer adquirido e tomado às custas da revelação de Deus, às custas da palavra de Deus, é um prazer ilegítimo. É algo que está fora da vontade de Deus. Esse pedido que Isaac está dando para Esaú é um pedido fora da vontade de Deus, porque Deus já estabeleceu o seu plano. Ele já tinha cantado essa bola. Isaac, você está errado em querer abençoar o Esaú. Ah, mas ele é o meu filho preferido. E me dá tanto prazer esse menino. Esse menino me dá tanta alegria, caçador, habilidoso, peludão, né? Ruivo. Esse cara me dá tanto prazer. Isaac, não é esse o movimento. Não é esse o movimento. Você sabe que o mais velho será servo do mais novo. Você ouviu isso. Você sabe dessas coisas. Então essa cegueira de Isaac não é somente uma cegueira física. Isso mostra para nós que Isaac chegou no final da sua vida extremamente cego do ponto de vista espiritual. O que eu estou querendo dizer para você é simples. Quando a gente se torna cego para as coisas de Deus, vamos orientar a nossa vida de maneira hedonista. O que vai importar é o meu prazer, o que vai importar é o meu conforto, o que vai importar é a minha fama, o que vai importar é aquilo que eu quero. O que vai importar é aquilo que está ao redor do meu umbigo. Isso importa. Onde é que você tem buscado prazer? Onde é que está o teu prazer? Quais são as coisas que te dão prazer nessa vida? Te dão alegria, te dão aquela sensação de realização. Quando fechamos os olhos espirituais, vamos nos guiar pelos nossos olhos carnais. Quando estamos cegos para as coisas de Deus, quando somos cegos como Isaac, a única coisa que nos basta é olhar a vida acabando e então se guiar à luz do seu prazer. Me dá uma comida gostosa, porque eu vou morrer mesmo, não interessa o que Deus disse e eu vou te abençoar. Eu troco a bênção por um prato bem gostoso. Não é à toa que o Novo Testamento vai falar que, especialmente o autor Tiago, vai nos dizer que a nossa cobiça começa com os olhos. O pecado, ele começa na janela da alma, que é o olho. Agora o texto continua. E aí Rebeca arma o plano que ela armou. Ela fez a cena.
E aqui o que eu estou querendo dizer para você, queridos, é um negócio que eu acho que é onde é central no texto. E se você não pegar nada desse sermão, pega isso. Todo mundo está em busca de bênção. Todo mundo busca reconhecimento. E esse conceito de bênção que nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 27, é um conceito que às vezes passa aos nossos olhos de maneira despercebida. Porque não é só um Deus te abençoe, meu filho. Por exemplo, eu cresci numa tradição muito religiosa, já falei isso daqui algumas vezes. Então, era muito interessante você ver, dentro da minha família, dentro da minha casa, há alguns momentos, a coisa da bênção, sabe? Eu lembro das minhas irmãs, por exemplo, não somente aquela coisa do bênção, pai, bênção, mãe, mas você tem aquela coisa de, eu não vou namorar sem a bênção dos meus pais. Eu não vou fazer isso sem que meu pai me abençoe. Eu vou falar dessas coisas? Eu não sei se você vem de uma tradição como essa. É mais do que isso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, especialmente quando a gente está falando desse conceito da bênção, a gente precisa contemplar uma coisa que é extremamente importante. Este abençoar de Isaac, essa transmissão dessa bênção, não diz respeito somente a um filho que é o meu primogênito e eu vou abençoar ele, que desejo a ele coisas boas. Não é assim que a gente fala, eu te abençoo, meu filho, vai em paz. Eu desejo por você, tenho um desejo por você de coisas boas, não é? Interessante que a bênção no Antigo Testamento, especialmente aqui no livro de Gênesis, é o elemento espiritual que tem uma função de um testamento. É um testamento. Dar a bênção é entregar na mão do seu sucessor aquilo que ele precisa para ser o que ele precisa ser e fazer o que ele precisa fazer. Deixa eu explicar para você. Abraão abençoa Isaac e fala, Isaac, o negócio é o seguinte, eu recebi uma missão. Qual que é a missão, Abraão? Através de mim, todas as famílias da terra serão abençoadas. A partir de agora, isso daqui está contigo. Passei o bastão. Não diz respeito só a um desejo legal que Abraão tinha por Isaac. Diz respeito a uma missão. Diz respeito a uma obra a fazer. Diz respeito a uma identidade. Quem é você, Isaac? O herdeiro da missão de ser instrumento de Deus para abençoar todas as famílias da terra. E Isaac vai passar essa bênção. E acredite, todo mundo quer ser abençoado. Porque a bênção nos dá senso de valor, de dignidade, de identidade. O que eu estou querendo dizer para você é muito simples. Eu tive um professor, na época da minha graduação, que era um indivíduo que era extremamente capaz. Extremamente capaz. E ele talvez tenha sido responsável por eu ter me apaixonado pelo Antigo Testamento e ter buscado estudar o Antigo Testamento de maneira um pouco mais aprofundada. E era muito interessante como é que eu perseguia e fazia de tudo para ser elogiado por esse meu professor. Eu fazia o trabalho, às vezes, a famosa exegese do Antigo Testamento, que você tem que estudar o texto do Antigo Testamento em hebraico, né? Todo seminarista faz isso, pelo menos devia fazer. E então, você tem aquele trabalho que te custa meses de trabalho, de estudo intenso na escritura. E eu lembro que a minha meta era, eu quero arrancar um elogio daquele meu professor. Eu quero que o Carlos Oswaldo leia isso daqui e se sinta feliz e diga, olha, parabéns. A gente é assim. A gente tem essa necessidade da bênção, porque a bênção nos identifica, nos dá senso de valor. Porque não adianta nada eu virar e falar assim, dane-se o que todo mundo fala, eu sou bom mesmo e não quero nem saber. Alguém precisa vir e validar. E se for uma pessoa que eu respeito, se for alguém que eu tenho grande apreço, ainda mais. Ainda mais. E eu lembro que eu perseguia. E como era difícil, porque esse professor que eu tinha, ele era aquele tipo que os norte-americanos iam chamar de o professor not easily impressed, ou o professor que não se impressiona facilmente. Então, para você arrancar um sorriso desse professor na sala de aula, ia custar muito. E eu ralei. E no final das contas, se eu ouvi parabéns, Isaac, Deus te abençoe, foi muito bom. Foi muito. E eu lembro que aquilo me perseguia, aquilo me consumia.
Porque estamos, todos nós, na pele de Jacó, querendo ser abençoado, querendo ser validado, querendo receber o nosso senso de valor e de identidade. Porque, acredite, isso é importante para nós. Jacó, ele tem o seu pai. Só que o problema é que Jacó, nessa perseguição por essa bênção, ele veste uma personagem. Na perseguição por essa bênção, nessa coisa de correr atrás de calcanhares que estão adiante dele, para conseguir chegar lá, ele veste uma personagem. Ele veste a roupa do irmão. Ele precisa ser alguém que ele não é. E eu fico imaginando, leia comigo o versículo 32, ele diz assim, o versículo 22, diz assim, Jacó aproximou-se do seu pai, Isaque, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E Isaque perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? Olha o que diz o Jacó. Sou. Se travestiu de uma identidade que não é sua. Nessa perseguição da vida, correndo atrás de calcanhares, que ora é diploma, ora é dinheiro, ora é amor, ora seja o que for, lhe vai ser sugerida a sensação ou a ideia de que você deve se travestir de outra pessoa para alcançar o que você deseja. Aqui está o grande crime de Jacó. Ele já era o abençoado. Já tinha sido dito, já tinha sido proclamado acerca dele um decreto de bênção. Ele já era aquele a quem Deus escolheu. Se você olhar lá em Romanos, no capítulo 9, você vai descobrir que Deus, ele amou a Jacó e odiou a Esaú, rejeitou Esaú. Só que porque ele ainda não alcançou aquilo que ele tanto quer, ele acha que vai vestir uma outra identidade, vai se travestir para conseguir o que quer. Vendeu a sua alma, vendeu a sua identidade. Eu lembro de um trabalho que esse meu professor deu para a gente no 4º ano do seminário. O quarto-anista no seminário é aquele que já sabe alguma coisa. Primeiro, 2º ano é garoto, está aprendendo ainda. Chega no 4º ano, ele é até general. Até os outros alunos olham e falam assim, é quarto-anista. E nesse ano, do 4º ano no seminário, era, de novo, aquele ano do trabalho mais difícil. E eu lembro que o meu professor virou para mim e falou assim, Isaac, você tem interesse de estudar mais a profundo o Antigo Testamento? Eu vou te dar uma tarefa especial. Eu falei, beleza, fechou, vamos aí. Agora eu vou arrancar esse elogio, eu vou arrancar essa bênção desse cara. E aí ele me deu um trabalho lá especial, e ele falou assim, faça. E eu lembro que eu falei, cara, isso é impossível. Era um trabalho absurdo, que eu falei, isso daqui vai me custar o meu ano inteiro, eu não vou conseguir fazer isso. Mas topei o desafio. E aí eu lembro que, lá pelas tantas, nos meses de intensa pesquisa que esse meu professor me deu, eu entrei num site da internet, de exegese bíblica. E aí eu vi lá o meu trabalho prontinho. Falei, cara, meu trabalho está aqui. Tem gente que não pega bacharel, aprende a usar Google, né? Então, eu olhei lá no bible.org, o meu trabalho de exegese prontinho. Tinha até nome o autor, Robert Chisholm. Quando eu olhei, era um PhD, não sei das quantas, que anos depois, mais tarde, eu conheci ele no mestrado. Mas eu olhei aquele trabalho e falei, está aqui o meu trabalho.
E por um bom tempo eu fiquei muito tentado em plagiar o trabalho daquele homem. Até o dia em que eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, e aí, Isaac, como é que está o teu trabalho? Eu falei, tá andando, tá ruim pra caramba, mas eu achei um cara sensacional na internet que ele resolveu os meus problemas. Vou conseguir andar. Aí ele virou para mim e falou, quem é? Eu falei, um doutor aí, chama Robert Chisholm. Aí ele virou para mim e falou assim, deixa eu só te lembrar uma coisa. Deu na jugular. Você não é Robert Chisholm. Você não é Robert Chisholm. Você é o Isaac. Nessa perseguição por calcanhares, você vai ser tentado a se travestir na tentativa de alcançar o elogio que você tanto quer, de impressionar aquela pessoa que você tanto quer, nessa tentativa de alcançar aquela namorada que você tanto sonha, aquela esposa que você tanto deseja, você vai ser tentado a se travestir daquilo que você não é, para conseguir, e vai viver uma ilusão, uma mentira. Eu fico imaginando o sofrimento, deve ter sido extremamente dolorido para Jacó, ouvir as palavras de Isaac, porque no fundo, sabe quem Isaac estava abençoando? Esaú, e não ele. Olha o que meu pai fala sobre o Esaú e não sobre mim. Eu fico imaginando a angústia de Jacó a ouvir essas palavras. O meu filho, ele tem o cheiro do campo que foi abençoado por Deus. Não é você, Jacó. É o Esaú. No final das contas, aquele que quer se travestir de qualquer coisa, de qualquer identidade, para alcançar o calcanhar que está correndo atrás, no final das contas ele não encontra nada. No final das contas ele encontra vazio existencial. No final das contas ele não passa de um indivíduo que se perdeu no caminho e não sabe mais nem quem ele mesmo é. Quem é você? Perguntou Isaac. Eu sou Esaú, seu filho. É você mesmo? Sou eu. Não é não. Você é uma vergonha, uma mentira. Você é Jacó. Você não passa de um mentiroso. Isaac, você não é Robert Chisholm. Quem é que você tem tentado ser? O que você tem buscado? Quais são os elogios que você está querendo? A bênção que você deseja, o sucesso, a realização. Deixa eu dizer para você, seja você. Resumindo uma história longa, fiz aquele trabalho. Doeu. Foi difícil não copiar o Dr. Robert Chisholm, mas decidi não copiar. E entreguei um trabalho que eu olhava para ele, eu não olhava para ele, ele olhava para mim, eu falava, não, isso daqui não foi eu que fiz. Não, isso daqui não... Mas era aquilo que eu tinha conseguido. O famoso trabalho mediano, medíocre. Que eu falei, cara, isso daqui, quando você tem como padrão, né, a referência ao doutor, tal, eu olhava para aquele paper, para aquele trabalho, eu falava, não é isso. Mas falei, mas é isso é que eu sou, essa é a minha habilidade, isso é que eu consigo. Eu lembro que entreguei esse trabalho para o meu professor. Resumindo, esse professor foi uma das pessoas que me recomendou para fazer o mestrado nos Estados Unidos, e um dia, anos depois, eu virei para ele e falei assim, Carlos, você tinha tanto bajulador, aluno que ficava te bajulando aqui na escola, por que você resolveu me recomendar para estudar? Eu já tinha me formado, anos já tinham se passado. Ele virou para mim e falou assim, por causa daquela exegese nos Salmos que eu te passei, porque ali eu vi você. E eu falei, vale a pena investir nesse cara. E eu não estou falando isso porque sou perfeito ou fiz uma coisa extraordinária, porque não fiz nada extraordinário. Nenhum bacharel em teologia consegue fazer alguma coisa extraordinária do ponto de vista teológico. Mas o Isaac foi o Isaac. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que não vale a pena trocar a sua identidade para tentar alcançar um calcanhar que você não lhe é devido. Quem é você? Eu sou uma fraude, pai. Eu sou uma fraude. Quem é você?
Gente no trabalho, né? Chega no trabalho, ele quer vender uma ideia, uma imagem daquilo que ele não é. Acabou de mudar de emprego, né? Aí ele chega na empresa e fala, não, agora vai ser tudo diferente de como foi lá na outra empresa, né? Agora eu vou ter um outro status, uma outra fama, porque crente no trabalho, de maneira geral, ou é o mala ou é o sem vergonha. Não tem muito crente no mundo corporativo, hoje em dia é assim, né? E aí, não, aí chega numa nova oportunidade de emprego que se abre. Ele fala, agora vai ser tudo diferente. Aí começa a se revestir de uma identidade que não é a sua. Em vez de buscar transformação. Casamento. Acabei de chegar de um encontro de casais que eu passei o final de semana com a minha esposa. A temática era, cara, seja você. Tua esposa casou com você, não com aquilo que você gostaria que fosse. Finalmente, chegou o Esaú, depois que viu a tramóia, depois que viu o negócio, depois que viu aquela coisa toda e o roubo daquela bênção, o furto. Versículo 35, o que aconteceu? Isaac respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de bênção. Meu direito de filho mais velho. Agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Versículo 37. Isaac respondeu a Esaú, eu o constituí Senhor sobre você e a todos os seus parentes tornei servos a todos os seus parentes tornei servos dele e a ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Eu quero encerrar esse nosso tempo de reflexão lembrando você disso. Eu não vim aqui só dizer que nós temos essa tentação de nos travestir e ser uma personagem na busca de uma determinada coisa que tanto queremos. O que eu estou querendo dizer para você é que, de fato, é uma coisa que nós não podemos nos render a essa tentação. Mas o interessante é que, ainda assim, Deus, ele foi gracioso com Jacó. Não por causa de Jacó, não por causa do movimento espúrio de Jacó, mas porque ele já tinha dado uma bênção anterior. Mas porque ele já tinha feito e proclamado um oráculo anterior dizendo, o mais velho será servo do mais novo. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que não é também a perfeição que vai conquistar a bênção de Deus. Acredite, Esaú era perfeito. Aos olhos do seu pai, perfeito. Esaú era o habilidoso. Esaú era o cara que todas as meninas queriam. Esaú era o cara. Mas não foi ele que recebeu. Quem recebe é Jacó, cheio de problemas, cheio de mazelas, cheio de angústias, cheio de dificuldades. Mas quem recebe é Jacó, porque no final das contas, o que determina isso é o traço gracioso da bênção de Deus. Quem determina isso é Deus. Aí você deve estar pensando, e eu imagino que você esteja pensando, porque quando eu estava me preparando, eu pensei, eles vão pensar isso. Então quer dizer que não vale a pena, então, quer botar o pé na jaca, ou tentar buscar a perfeição? Não, não é isso que eu estou querendo dizer para você, querido. O que eu estou querendo dizer para você é que essa história, ela precisa ser lida por nós cristãos como o antídoto, a antítese daquele movimento que a gente encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o Evangelho nos conta que Ele se revestiu de alguém, de mim e de você, para receber a maldição, a fim de que fôssemos abençoados. Enquanto Jacó se torna um travesti de uma identidade que não é sua, tentando ser quem ele não é,
O Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento é aquele que se revestiu da minha e da sua condição, recebeu a maldição que era para mim e para você, para que nós pudéssemos ser abençoados. Porque o que determina não é o quanto eu valho, ou o quanto eu faço, o quanto eu consigo, o quanto eu deixo de conseguir. O que determina é a bênção e a graça soberana, absoluta de Deus, derramada no Senhor Jesus Cristo. Então, pastor, o que eu faço? Busque ao seu Senhor, encontre-se com Ele na cruz, porque um dia teve alguém que se despiu de quem era, para se revestir da humanidade que era minha e a sua, para que então pudesse ser amaldiçoado, a fim de que nós fôssemos abençoados. O jeito de ser abençoado não é nem botando o pé na jaca ou buscando a excelência absoluta, é estando em Cristo Jesus. O jeito de encontrar essa bênção que tanto perseguimos, que tanto queremos alcançar, esse sorriso da vida, quando a vida nos sorri, sabe como é que a gente alcança essas coisas? Encontrando-se com o Senhor Jesus. Ele vestiu a minha e a sua roupa, não para conseguir uma bênção, mas para receber sobre si a maldição que era nossa, para que eu e você fôssemos abençoados, para que eu e você pudéssemos receber de Deus aquilo que tanto queremos. Eu não sei qual que é o teu momento de vida, mas eu tenho certeza que atrás de alguma coisa você está correndo, porque eu estou correndo atrás de alguma coisa. Se você é um ser humano normal, você tem alvos, você tem metas, você tem sorrisos que você quer ver, você tem números que você quer alcançar, você tem identidades talvez que você queira buscar. Eu não sei. Eu só quero dizer para você uma coisa. A gente no final das contas só vai conseguir aquilo que satisfaz o nosso coração quando a gente se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente chega na cruz e fala, não serei nem Esaú o perfeito, nem Jacó o imperfeito, eu serei aquele que se encontra aos pés da cruz. E lá é abençoado, porque o Senhor Jesus Cristo já recebeu a maldição que era nossa. Perfeição e uma ilusão de Jacó, ou a perfeição de Esaú, não compra a bênção de Deus. Baixe sua cabeça. Pensa aí na sua vida. Pensa aí nas coisas que você está correndo atrás. Quais são os calcanhares que você deseja? Quais são os elogios que você está querendo? As metas que você quer bater? Não permita que essa corrida atrás dessas coisas faça de você alguém que você não é. E fala com o teu Senhor, assim, Pai, eu quero ser quem Tu queres que eu seja. Eu não quero me vender. Eu não quero ser como Jacó, mas também não quero ser como Esaú. Eu quero encontrar a minha real identidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vestiu a minha roupa, para que eu pudesse ser abençoado. Aquele que se apresentou diante do Pai, na condição de maldito, para que eu pudesse receber sorriso e bênção. Eu não quero que você saia daqui com um gosto amargo na sua boca. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que a corrida só vale a pena ser corrida à medida que a gente se encontra na cruz do Senhor Jesus Cristo. O calcanhar só vale a pena ser alcançado à medida em que nós o alcançamos sendo quem Deus quer que nós sejamos. A vitória só vale a pena quando a gente, na verdade, ganha pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E a gente só se torna o que nós
devemos ser quando a gente se torna aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque na Escritura a gente encontra Jacó, que é tão parecido com a gente. Obrigado porque o Senhor registra essa história para nós de maneira tão preciosa, porque essa história é espelho da nossa alma. Então nos ajuda, Pai, a olhar para Ti antes de qualquer coisa. Nos ajuda a nos encontrarmos contigo antes de corrermos atrás de coisas que nós desejamos e ardemos. Que o Teu sorriso, Pai, seja o sorriso que queiramos ter, o aplauso seja o Teu. E não permita, Pai, que nessa corrida a gente se perca da gente mesmo. Não permita que a gente se torne quem a gente não é. E não permita que a gente venda os nossos privilégios por coisas que não valem a pena. Obrigado, Pai, pelo testemunho e pela lição de Jacó. Porque com ela, Pai, a gente pode aprender que no final das contas é tudo acerca do Teu Filho, que na nossa vida tudo é a manifestação da Tua graça, e que assim, ó Pai, a gente vive para louvor e para a glória do Teu próprio nome. Nós Te honramos e nós Te louvamos, porque melhor do que ser como Esaú ou como Jacó, é ser como Teu Filho. Oramos assim em nome de Jesus.